O que é ebola? Ebola é uma doença causada por um vírus de mesmo nome, e seu principal sintoma é a febre hemorrágica, que causa sangramentos em órgãos internos. O vírus é nativo da África, onde surtos esporádicos ocorrem ao longo de décadas. O vírus ebola foi descoberto em 1976 e acontece em surtos esporádicos desde então. Os primeiros registros do vírus ebola foram encontrados em macacos, chimpanzés e outros primatas não humanos que vivem na África. Uma cepa mais branda de ebola foi descoberta em macacos e porcos nas Filipinas. No entanto, o vírus das Filipinas não causa doença em humanos. A doença recebe este nome por causa do rio Ebola, na República Democrática do Congo, onde o vírus foi encontrado pela primeira vez. É possível contrair ebola por meio do contato direto com fluidos corporais de um animal infectado ou humano. Estes incluem sangue, saliva, sêmen, vômito, urina ou fezes. Durante um surto, aqueles com maior risco de infecção são os profissionais de saúde, familiares e outras pessoas em contato próximo com pessoas doentes e pacientes falecidos. Profissionais podem entrar em contato com o vírus se não usarem equipamentos de proteção, como máscaras cirúrgicas e luvas. O ebola é um vírus que provoca uma doença violenta e altamente letal, mas na verdade não é o vírus que mata as pessoas infectadas. Ao invés de atacar o sistema imunológico, como o vírus da AIDS, o ebola age de maneira mais sutil e inteligente, fazendo com que o próprio organismo se destrua. A maior parte das mortes ocorre por queda na pressão arterial resultante da perda de sangue. A reação do sistema imunológico chega a ser tão intensa que torna as veias frágeis, o que provoca as hemorragias e sangramentos pelos poros. Isso ocorre porque o corpo só recebe o alerta quando a infecção já se encontra em nível avançado. Segundo uma reportagem do The New York Times, uma gota de sangue de um paciente com ebola pode conter cerca de 10 bilhões de partículas do vírus. E como o vírus age dentro do corpo humano? Quando o organismo percebe um agente patogênico, uma proteína alerta as células saudáveis do corpo sobre o invasor, preparando a resistência. A mensagem é enviada diretamente ao centro de comando da célula por uma via de emergência, que libera o interferon, agente que irá combater os corpos estranhos, mas isso não funciona com o ebola. O vírus hackeia esse sistema de comunicações ao anexar uma outra proteína, que aumenta o volume da primeira. Com isso, o mensageiro torna-se irreconhecível e não pode entrar nas células, fazendo com que o sistema imunológico ignore o problema. Sem ameaças, o vírus fica livre para agir e se reproduzir. O ebola ataca órgãos e células, matando-as por dentro e provocando o rompimento das membranas, lançando novas partículas no sangue. A essa altura, quando os sintomas já são evidentes, o sistema imunológico passa a agir, porém sem coordenação, já que a comunicação entre o sistema e as células continua comprometida. Para combater a infecção em seu nível mais avançado, as defesas acabam destruindo também o próprio organismo. Isso ocorre porque essa sequência de eventos gera uma tempestade de citocina, ou seja, a produção exacerbada de proteínas para combater os vírus. Entre elas, uma chamada interferona. O problema é que, em um organismo infectado com ebola, não há um comando para cessar a geração dessas proteínas. Com isso, a pessoa tem febre alta, acúmulo de fluidos, células mortas e sangramentos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 70% dos pacientes infectados com ebola morrem. Entretanto, há sobreviventes mesmo entre pessoas na África que não têm condições de pagar pelo tratamento. Segundo o New York Times, boa parte dos infectados simplesmente são enviados de volta para casa para morrerem. Os primeiros sintomas do vírus ebola podem demorar de 2 a 21 dias para surgir após a contaminação e incluem febres acima de 38,3 graus, enjoos, dor de garganta, tosse, cansaço excessivo e fortes dores de cabeça. No entanto, após uma semana, os sintomas têm tendência a piorar.
podendo surgir vômito, que pode conter sangue, diarreia, também contendo sangue, garganta inflamada, hemorragias que levam ao sangramento pelo nariz, ouvido, boca e região íntima, manchas ou bolhas de sangue pela pele. Além disso, é nessa fase de piora dos sintomas que podem aparecer alterações cerebrais, que podem colocar a vida em risco, deixando a pessoa em coma. Denominados de acordo com a região onde surgiram pela primeira vez. Embora qualquer tipo de ebola apresente alta taxa de mortalidade e provoque os mesmos sintomas nos pacientes. Os 5 tipos de ebola conhecidos são ebola Zaire. O ebola vírus do Zaire, mais comumente conhecido como vírus ebola, é uma das 5 espécies conhecidas do gênero ebola vírus. 4 dos 5 ebola vírus conhecidos, incluindo o ebove, causam uma febre hemorrágica grave e frequentemente fatal em humanos e outros mamíferos, conhecida como a doença do vírus ebola e é a que apresenta maior letalidade. Ebola bundibujo. A espécie bundibujo ebola vírus é o lar taxonômico de um vírus que forma vírions filamentosos e está intimamente relacionado ao infame vírus ebola. Ebola reston. O vírus reston é um dos 5 vírus conhecidos do gênero ebola vírus. O vírus causa doença pelo vírus ebola em primatas não humanos. Ao contrário dos outros 4 ebola vírus, não é conhecido por causar doenças em seres humanos, mas causa infecções assintomáticas. Ebola thai-forest. A espécie thai-forest ebola vírus é um táxon virológico, incluindo no gênero ebola vírus. Família Filoviridae, em ordem Mononegaviralis. E o ebola Sudão. Quando o indivíduo é contaminado com um tipo de vírus ebola e sobrevive, passa a estar imune contra essa estirpe do vírus. No entanto, não está imune aos outros 4 tipos, podendo contrair ebola novamente. A infecção por vírus ebola pode ser diagnosticada em um laboratório através de vários tipos de testes, como anticorpos detectados por ELISA, testes de detectação de antígeno, prova de soroneutralização, PCR para transcriptase reversa, microscopia eletrônica e isolamento de vírus na cultura celular. Ainda não há tratamento ou vacina específicos para o ebola. O tratamento padrão para a doença limita-se à terapia de apoio, que consiste em hidratar o paciente, ser isolado, manter seus níveis de oxigênio e pressão sanguínea e tratar quaisquer infecções. O fim de um surto de ebola apenas é declarado oficialmente após o término de 42 dias sem nenhum novo caso confirmado. Desta forma, as principais medidas de prevenção do ebola são: evite áreas de surto, lave as mãos com frequência, evite contato com pessoas infectadas, não manuseie corpos de pessoas infectadas.